na qual se meteu o corintiano Danilo Avelar. Boa noite, Jonas. Conta essa história direitinho pra gente. Fala, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Tá difícil falar de futebol, né, Mi? É polêmica extracampo atrás de polêmica extracampo, né? A do dia de hoje, protagonizada pelo jogador do Corinthians, Danilo Avelar. Vamos lá, durante a partida de um jogo online, o famoso Counter-Strike, o Danilo Avelar, jogador do Corinthians, que inclusive ainda está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho, né, de uma cirurgia no joelho, ainda nem entrou em campo na atual temporada, ele cometeu um ato racista ao postar um comentário para outro usuário do jogo. Abre aspas para o Danilo Avelar. Filho de rapariga preta, fecha aspas, foi o comentário do jogador para outro usuário do Counter-Strike. E na manhã desta quarta-feira, o Danilo Avelar admitiu que foi de fato o autor desse comentário e pediu desculpas em um comunicado. Abre aspas, antes de mais nada quero admitir meu erro. O que escrevi não condiz com o que penso e o que vou ensinar a meu filho. Errei, falhei e me envergonho muito disso. Na nossa sociedade temos que abolir qualquer forma de racismo. Fecha aspas, o Avelar ainda pediu desculpas a todos, né, principalmente à comunidade afrodescendente. E por fim finalizou esse comunicado falando sobre o Corinthians, abre aspas. Também quero me desculpar com o Corinthians, que desde sempre prega e luta pela igualdade, com a fiel torcida e com meus companheiros de equipe. Fecha aspas para o jogador Danilo Avelar. Gaviões da Fiel, muito revoltada, né, com a injúria racial, também se manifestou nas redes sociais com um basta, abre aspas, não há paciência e muito menos compreensão para qualquer ato de racismo. Os Gaviões da Fiel vêm publicamente pedir a expulsão imediata do jogador Danilo Avelar, fecha aspas para Gaviões. Outros torcedores do Corinthians tomando também essa mesma posição. O clube, no início da manhã, disse que ia avaliar o caso com calma, analisar o contexto, mas ainda não se pronunciou oficialmente, né, tomando partido para algum dos lados. Então a gente aguarda esse posicionamento oficial do Corinthians e mais um dia de muita polêmica extracampo, dessa vez com um caso para lá de lamentável, né, Michele? Complica. É impressionante que as pessoas não aprendam, não absorvam isso, né, gente? Isso não existe, tem que acabar com esse tipo de coisa. Boa noite de novo, Celso Cardoso e Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É o tipo de comportamento que não cabe mais. Né? Então, e não tem desculpa. Quem vive hoje minimamente bem informado em redes sociais, sabe, como que tem acontecido em torno de racismo, de condutas racistas, né? Às vezes o cidadão não tem a intenção de ferir, de trazer, de colocar preconceito na frase, mas ele está ali inserido. Então é obrigação de todos nós, sabe? Temos que reavaliar isso. Se existe alguém que se sente ofendido com isso, basta uma pessoa para que você evite, né? Evite o comportamento, evite. Obviamente ele veio pedir desculpas. Desculpas são talvez sinceras, talvez por consequência do ato em si, da repercussão negativa. Mas enfim, é uma mácula, sabe, um arranhão na imagem e que poderia ser evitado com um mínimo, sabe? Um mínimo de bom senso e informação, Garrafa. Então, né, boa noite a todos. É lamentável que ainda hoje tenhamos que estar discutindo esse tipo de situação, né? Então, um cara que representa uma marca como o Corinthians devia pelo menos conhecer a história do clube, já que não conhece a história da sociedade, do que está acontecendo no mundo, mas pelo menos a história do clube no qual ele trabalha. O clube foi fundado por funcionários, um clube que é contra e deve ser, como todos nós somos, qualquer tipo de racismo, rejeição. Não cabe mais isso nos dias de hoje. E o Danilo Avelar cometeu esse grande equívoco, esse grande erro, né? E agora a situação para ele dentro do clube vai ficar insustentável. A torcida já se manifestou e há de se lamentar a posição da diretoria do Corinthians, não é? Porque por um episódio de uma chuteira tão diferente, já anunciou, né? Eu nem gostaria de fazer a comparação, mas ele tem que fazer. Tem que fazer, óbvio. Não é? Mas ele tem que fazer. Um episódio tão diferente, foi o caso da chuteira, a diretoria foi lá, não, vamos multar e tal. É verdade que não cabe multa. Não cabe multa. Se for para rescindir contrato, o Corinthians tem que pagar, o Jonas vai depois esclarecer, algo em torno de 6, 7 milhões de reais.
Então, esse aspecto jurídico talvez tenha impedido do Corinthians se posicionar até agora. Mas o Corinthians tinha que ter afastado, no mínimo, o jogador, ter tomado já uma postura de forma imediata, porque nos dias de hoje não cabe mais e é inadmissível. Para não dizer que só estamos criticando, talvez o que pode atenuar assim, um milímetro do erro cometido foi o pedido de desculpas. Pelo menos ele, né, veio a público e deu a cara a tapa. Mas completamente equivocado e nos momentos que a gente estamos passando hoje, é realmente lamentável a gente ver esse tipo de atitude. Bom, e é claro que esse é o tema da nossa enquete do dia. Eu quero saber de você que nos acompanha e dos nossos comentaristas. O Corinthians deveria rescindir o contrato do Danilo Avelar pela injúria racial praticada pelo jogador? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e deixe seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui do lado e entrar no site direto e mande vídeos pelo WhatsApp de até 10 segundinhos, anota aí, 11 99479 1633, 99479 1633. Não adianta pedir a caneca pelo meu Instagram, @MicheleJanella. Não adianta, tem que mandar o vídeo no WhatsApp, 99479 1633. Bom, a enquete, Celso Cardoso. Então, não, rescindir contrato também não acho que não seja a situação. Mas uma multa, uma advertência, eu acho que sim. E aí, então, não cabe multa, Celso, porque ele não fez isso vestindo a camisa do Corinthians, foi uma situação paralela na vida pessoal, né? Então não cabe multa. Se quiser rescindir o contrato, como diz a enquete, o Corinthians tem que pagar a multa de rescisão. Sim. Na justiça, até por isso o Corinthians não se manifestou nesse momento o que vai fazer. Por que quer rescindir? Qual foi o ato de indisciplina que o jogador cometeu profissionalmente, né? Atuando dentro da empresa, vamos colocar dessa forma. Mas aí, Garrafa, dá margem a... Uma vez ele representando o Corinthians, mas mesmo fora, é a marca Corinthians. Não, ok, Celso, isso aí juridicamente vai dar pano para manga, o Corinthians vai ter sérios problemas lá no futuro. Mas quando você fala sobre isso, você fala Danilo Avelar do Corinthians, zagueiro do Corinthians, lateral do Corinthians. Mas a imagem dele, não Celso, por acaso, ele ganha, é assim, da margem ele não era ali o Danilo Avelar, ele era? Mas ele, a partir do momento que ele tem um contrato assinado, o nome dele, ele recebe direito de imagem. Ele assumiu, Michele, ele assumiu que foi ele, ponto. Agora, ele recebe direito de imagem, a imagem dele está vinculada ao clube. Eu acompanhei no site Gazeta Esportiva durante todo o dia a belíssima cobertura do Salazar, e o Salazar ouviu profissionais da área jurídica colocando especificamente essa questão. Sim. Falou que se o Corinthians for com essa ideia de rescisão de contrato, por exemplo, pelo ato do jogador, o Corinthians vai perder na justiça. Né? Então, o Corinthians, para rescindir, vai ter que pagar a multa como se, não quero mais você, 7 milhões. Só para entender, precisa ver o que consta no contrato em relação a imagem do clube arranhada por comportamentos inadequados. Se você pegar, por exemplo, Lucas Lima e o Patrick de Paula, que foram multados pelo Palmeiras... Mas aí eles estão também... existia uma regra de protocolo. Exato, eles estão desrespeitando uma regra de protocolo. Isso. Exatamente isso. No caso do Danilo Avelar, precisa ver o que há no contrato. Mas, hoje a nossa enquete também tinha uma outra, que eu achei que eu tinha votado na outra, inclusive, que era assim, os clubes devem punir atletas por atos não relacionados ao esporte, né, que também tem um pouco a ver com isso daí. Tipo, se ele está na balada, mas é algo que vai prejudicar ali no clube, ele deve ser punido, e nesse caso, vocês acham que ele deveria receber essa punição, sim ou não? Não, a punição especificamente não, porque não consta isso em contrato. O Corinthians pode tomar uma postura de não querer mais o profissional, dispensar o profissional. Aí é uma outra questão. Ou ele pode responder isso na lei, juridicamente. Isso, mas ao clube cabe, pelo que eu entendi juridicamente, pode ser que tenha um outro adendo, uma outra interpretação, cabe ao clube rescisão contratual, se ele bem entendeu. Esse cidadão não serve mais para trabalhar aqui dentro do Corinthians. O Corinthians vai lá, paga a multa, rescinde o contrato com o jogador. Tem que pagar a multa ainda? É lógico, algo em torno de 7 milhões, por isso da demora, Michele. Por isso da demora, por isso não se posicionou. Assim, é um tema, na verdade, que requer maior estudo jurídico. Basta a gente lembrar do episódio do Jean também, goleiro do São Paulo, que se envolveu numa briga doméstica e acabou afastado do clube. Né? Então, o Corinthians pode afastar o jogador, o Corinthians pode rescindir o jogador, mas não especificamente por isso, tipo, dar uma justa causa. Não pode dar uma justa causa. Foi uma coisa que ele fez lá na casa dele. Não foi no ambiente de trabalho que ele meteu um soco em alguém, ele pode receber uma justa causa. Não foi representando o Corinthians, diferentemente do Lucas Lima e do Patrick, que existe um protocolo
de saúde dentro da área onde eles trabalham, que é o Palmeiras, e aí eles descumpriram aquele protocolo. Chico Lang está aqui abrilhantando o nosso Gazeta Esportiva. Boa noite, Chicão. Ô, Chicão, e aí o Corinthians, hein? O que você acha? Deveria rescindir com o Avelar? Olha, minha querida Michele, antes de mais nada, o senhor Danilo Avelar, ele cometeu um crime. Ele foi contra a Lei 7.716, sancionada pelo Congresso Nacional em 5 de janeiro de 1989. Ele é passível, sim, de punição, ele é passível, sim, de ser caracterizado como um crime. Então, essa caracterização que está na Constituição brasileira pode dar ao Corinthians o direito de anular o contrato dele, sim. E eu, particularmente, acho que o Corinthians devia agir dessa forma, ser rigoroso, mandar o seu Danilo Avelar para o olho da rua, porque hoje em dia isso é contra a lei. Vou repetir, a lei foi sancionada pelo Congresso em 5 de janeiro de 1989 e ela é a 7.716. Está na Constituição brasileira. Ele foi contra a lei, o Corinthians pode sim expulsá-lo do clube exatamente por isso. E não tem mais conversa. Não tem mais conversa. Foi contra a lei, é rua. Michele, você... Mas e a multa, Chico? Tem multa para pagar? Não tem multa, Michele. Se for comprovado que ele foi realmente um racista, né, ele pode ser punido, sim, por extensão, pode ser mandado embora por justa causa. Aliás, é o que fazem as empresas jornalísticas quando um jornalista faz um comentário racista. Manda o cara embora e pronto. Quer dizer, eu acho assim, que tem que haver, sim, senhor, uma punição rígida. O jogador de futebol tem que entender, de uma vez por todas, que ele faz parte da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira não tolera algumas coisas, principalmente aquilo que é contra a lei. Então, ele tem que ser punido, sim, e tem que ser mandado embora do Corinthians. O Corinthians tem a obrigação de fazer isso, pelo bem dos afro-africanos que estão aqui no Brasil, esses afro-africanos que construíram essa nação, desde a época de escravidão até agora. Constrói essa nação diariamente. Foi um insulto inaceitável por parte do senhor Danilo Avelar. Michele, só para esclarecer o que o Chico está falando, né? E eu estou entendendo onde o Chico quer chegar, realmente racismo é crime, mas para que ele possa, o Corinthians possa estar calçado, né, nessa atitude criminosa, precisa haver uma representação, um julgamento e uma condenação, o que ainda não é o caso. Essa é a grande questão. Então, quem vai representar? Tem alguma representação? Não há nenhuma representação nesse momento. Ele tem que ser julgado. Isso, julgado, condenado. Antes de ter um julgamento. Se processado, porque não há uma representação ainda nesse momento contra ele. Ninguém entrou. Ninguém entrou. Então, o que o Chico fala, ele tem ali, foi condenado, aí cabe sim essa justa causa, juridicamente, o clube está embasado. Mas nesse momento, por isso o Corinthians já está numa desgrama danada em termos de bola. Aí aparece o chuteiro do jogo. Agora vem o Danilo Avelar com racismo. Vou falar para você uma coisa também, hein? Olha, precisa chamar São Jorge, hein? Acho que São Jorge abandonou, pulou do cavalo, hein, velho? Bom, não é de... Fala uma coisa. Para trazer a posição oficial agora do Corinthians sobre o caso de racismo aí dessa situação com o Danilo Avelar. O que aconteceu, Jonas? Pois é, Michele, o Gazeta Esportiva cobrou e saiu a nota oficial com o posicionamento do Corinthians em relação a esse ato racista do jogador Danilo Avelar em um jogo online. Vamos colocar aí na tela a nota oficial do Corinthians? O Esporte Clube Corinthians informa que está em contato com o atleta Danilo Avelar e seus representantes a fim de discutir e formalizar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo. O Corinthians reafirma que repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista, coerentemente com a sua história de defesa da igualdade e da democracia. Fecha aspas para esse comunicado oficial do Corinthians. A informação, Michele, Garrafa e Celso, é que foram horas e horas de reunião na tarde desta quarta-feira. O Corinthians buscando uma segurança jurídica. Ainda não se sabe se o Corinthians pagará parte da multa ou até a multa integral do Danilo Avelar. Aí estamos falando de 7 milhões de reais. O jogador que tem contrato com o clube neste momento até o fim do ano que vem, de 2022. Mas já é certo informação de que o Danilo Avelar não joga mais pelo Corinthians. Michele.
Gente, que babado, hein? Que, na verdade, cria uma situação, se a torcida já se manifestou. O Corinthians tem todo um trabalho, recentemente foi lançada a camisa dos muros, falando justamente da luta contra preconceitos, supera barreiras e tudo mais. O Corinthians é o clube do povo. Quando, por mais que não tenha tido, e eu até acredito nisso, a intenção de ferir racialmente alguém, mas ele foi infeliz na colocação, isso cria uma situação insustentável. Insustentável. Então, que não dá para você realmente prosseguir. Sabe, eu acho que serve de aprendizado pro Danilo Avelar. E eu repito aqui, nos dias de hoje não tem desculpa. Sabe a pessoa minimamente informada, sabe como deve se comportar. É isso, simples assim. Se tem uma pessoa, repito aqui, uma pessoa que pode se sentir ofendida com tal posicionamento, evita, não faça, até por empatia. Racismo não cabe mais, a gente já disse, né? O Corinthians precisava tomar uma posição e a gente discutia logo na abertura do programa qual seria a posição, qual seria a melhor forma. O Corinthians estava buscando um aspecto jurídico, se reuniu, a gente vai aguardar para saber como é que foi feita essa rescisão, como é que vai ser feita essa rescisão. Nesse momento, 7 milhões para rescindir, não cabe justa causa, né? Mas as partes vão chegar a um acordo e não tinha mais clima realmente para ele dentro do Corinthians, né? Então, acho que o Danilo Avelar possa refletir do seu erro, seguir a sua carreira e o Corinthians segue a dele agora com um boletim a mais pago. Até no relacionamento com outros jogadores. Sim. Não pode, gente, não pode. Isso aí é... Chicão, o que você achou do posicionamento do Corinthians? Palmas para a diretoria do Corinthians. Finalmente, esse bando de inúteis que são os diretores do Corinthians tomaram uma decisão acertada. Como disse aí o Celso Cardoso e o Garrafa, não cabia mais esse rapaz no elenco corintiano. Por quê? Porque ele foi contra uma lei que existe desde 1989, que é a lei contra o racismo. E todas as pessoas que infringirem a lei têm que ser punidas. E o Corinthians agora vai ganhar, sim, na justiça por justa causa, porque ele foi contra a lei. Parabéns para a diretoria do Corinthians, até que, enfim, tomaram uma decisão coerente. Tá certo, Chicão. Ô, Jonas, e o jogo amanhã do Corinthians? Como é que fica aí o clima para esse jogo amanhã? Pois é, Michele, no meio disso tudo, né, tem jogo amanhã, jogo importante para o Corinthians, que busca aí a segunda vitória no Campeonato Brasileiro. A primeira, quem sabe, do Silvinho no comando, jogando na Neoquímica Arena. Corinthians, sob o comando de Silvinho, ainda não venceu em Itaquera. Amanhã um duelo, entre aspas, né, considerando a tabela de classificação neste momento, direto contra o Sport. Principal novidade do time, o provável retorno do Gustavo Mosquito. E fica a dúvida, né, como o Luan segue no departamento médico, fica a dúvida se o Jô vai ganhar sequência ali no ataque do Corinthians. O Jô, né, que foi protagonista de uma polêmica lá da cor da chuteira no último domingo, no duelo lá em Salvador contra o Bahia. A esposa do Jô, inclusive, ontem postou um vídeo falando sobre a injustiça em relação ao marido, reclamando bastante sobre as cobranças excessivas. E ontem até rolou uma reunião com membros da Gaviões da Fiel e a diretoria do Corinthians, e a torcida organizada, né, a principal organizada do clube, a Gaviões, pediu também a saída do Jô. Realmente a coisa está complicada no Corinthians, mais um que pode ficar sem clima muito em breve, viu, Michele? Situação difícil no Coringão. Nossa Senhora, pois é. Agora, vai falar do Jô, se toma uma situação ruim. O que é, diretor, que você falou? Um minutinho. Um minutinho. Agora 40 segundos. Sobre o Jô, eu não, em hipótese alguma, vejo tirar o Jô do Corinthians por esse episódio. Nada não é? Gente, pelo amor de Deus. Se acontecer isso, o Duílio tem que pegar a chave e entregar para a torcida. É claro. Porque ele é o presidente do clube. Não é? Houve um erro, foi um absurdo, foi uma mancada grande do Jô. Mas não a ponto de rescindir, mandar o Jô embora. O Jô tem uma história, nasceu lá dentro, ele errou apenas. Não é? Tem que ser. É um erro assim que você discute. Não, mas não. Sabe? Quem é uma questão de interpretação. Tá lá, azul turquesa. Não vacila, Celso. Foi vacilo. Mas o Jô nasceu no Corinthians. O Jô nasceu no Corinthians. Mas o Emerson não jogou lá com a chuteira branca e verde, não fez 2 gols e herói da Libertadores? Mas era menor. Mas era uma pontinha verde e tal. Não vacila. A fase não tá boa, não vacila. Acho que não precisa também rescindir com o Jô por causa da chuteira, né, gente? Gente. Não, que precisa? Não, claro que não. Afastar em hipótese alguma. Mas... Vamos...